Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias começa agora. E estes são os destaques desta sexta-feira, 23 de fevereiro. Professor de escola pública é preso suspeito de estuprar ex-alunas em Canapi. A de 15 anos foi desacordada com alguma substância entorpecente. Ele desacordou a criança, esperou um dia que ela saiu da escola, seguiu ela, agrediu fisicamente, dopou ela e consumou o estupro. Menino consegue pedir ajuda e salva a mãe que havia sido agredida pelo próprio companheiro. Ela levou um soco no rosto que acabou desmaiando. E foi neste momento que o filho mais velho desse casal, uma criança de 9 anos, correu para a casa da vizinha para pedir ajuda. E a previsão do tempo para o fim de semana em toda Alagoas. Para os próximos dias, a previsão é de possibilidade de chuva no período da manhã e à tarde, podendo ter essas chuvas em algumas áreas durante a noite. A gente começa essa edição falando da prisão de suspeitos de abuso sexual contra menores de idade. Em um dos casos, o preso foi um professor. No outro, o crime foi cometido com o conhecimento da mãe da vítima. Italine Marques traz todas as informações. Pois é, Estela, são 2 casos de estupro, e 2 respostas positivas dadas pela Polícia Civil que realizou as prisões. O primeiro aconteceu na cidade de Canapi. Um homem de 37 anos, professor da Rede Municipal de Ensino, que é acusado de estuprar uma prima, aluna dele, e suspeito de um segundo estupro também de uma estudante da instituição. Vamos conversar agora com o delegado Daniel Maier, que também é delegado auxiliar da Delegacia Geral, para falar acerca desse primeiro caso. Delegado, como que os senhores chegaram até este criminoso e o que é que foi feito? Boa noite, Italine. Boa noite, Estela. O crime ocorreu em maio, entre maio e junho de 2023, quando esse professor estuprou uma aluna e prima. Enfim, ele ameaçou a adolescente de uma série de formas, inclusive com mensagens muito graves direcionadas a ela, e ela retraiu-se com medo. Apesar das marcas físicas e psicológicas, ela optou por retrair com receio de que algo acontecesse com ela ou com a família, com sua família mais próxima. Até o momento em que surgiu uma segunda vítima, dessa vez uma vítima de 11 anos. E foi quando a primeira adolescente tomou coragem e foi até um familiar que então procurou a Polícia Civil. A de 15 anos foi desacordada com alguma substância entorpecente. Ele desacordou a criança, esperou um dia que ela saiu da escola, seguiu ela, agrediu fisicamente, dopou ela e consumou o estupro. Delegado, há um segundo caso também que a polícia conseguiu êxito realizando 2 prisões. Um padrasto que abusava sexualmente de uma criança, que estuprava uma criança, aliás, e com o consentimento da mãe dessa vítima? Um padrasto estuprava realmente uma criancinha, estuprou dos 7 aninhos de idade até os 11. E a mãe fechava os olhos, a mãe desacreditava a criança e a mãe determinava que a criança fosse dormir na cama do padrasto quando ela não estivesse em casa. O fato é que dos 7 aos 11 esses crimes ocorreram. Logo após, a criança conseguiu, foi um grito de liberdade, procurou um familiar, saiu de casa. Então esse familiar e a agora adolescente procuraram a Polícia Civil e a Polícia Civil empreendeu total diligência. O Poder Judiciário do município de Piranhas foi enérgico e muito diligente, assim como o Ministério Público, e com satisfação, felicidade mesmo, ontem prendemos esse padrasto estuprador e esta mãe que vai responder pelo mesmo crime de estupro de vulnerável que o padrasto vai. Que absurdo, né? Uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Delegacia Regional de Santana do Ipanema e a Polícia Civil do Pará
prendeu um homem de 37 anos acusado pelo crime de estupro. Evandro Amorim traz os detalhes sobre essa prisão. O homem de 37 anos foi capturado no município de Redenção, que fica a cerca de 900 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará. Ele é acusado de estuprar um menor em 2009 em Santana do Ipanema. A delegada Daniela Andrade tem mais informações. Ele estava foragido da Justiça Alagoana desde 2009, quando estuprou uma criança, um menino de 6 anos de idade, no bairro Floresta, em Santana do Ipanema. Ele enganou a criança nas 2 oportunidades, entregando quantias ínfimas de R$ 2 e R$ 5. Levou a criança para uma casa abandonada e a estuprou. A mãe da criança, quando ficou sabendo, acionou o conselho tutelar e também a delegacia foi acionada. Agora que foi capturado, segue o trâmite normal da justiça para a possível condenação do homem. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. Veja agora outras notícias no Giro PVN. Um incêndio destruiu uma residência na cidade de Paulo Jacinto, no interior de Alagoas. Ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, existe a suspeita que o incêndio tenha sido intencional. A casa estava desocupada e apresentava sinais de arrombamento. Nas paredes que ficaram de pé, foram encontradas mensagens escritas com carvão. Ninguém foi preso. 2 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um boi que invadiu a pista em um trecho da rodovia AL-105, na altura de Porto Calvo. O animal não resistiu à colisão e acabou morrendo. Os ocupantes do veículo foram socorridos por pessoas que passavam pelo local e levados para o Hospital Regional do Norte. E agora, um flagrante. Um ladrão invadiu uma loja no centro de Maceió para roubar. Quando o alarme tocou, ele percebeu que não teria como fugir do local. Ele entrou pelo telhado e não pensou por onde sairia. No momento da invasão, a loja estava fechada. A polícia foi até o local e prendeu o ladrão atrapalhado. Agora, olha só esse caso impressionante. Um menino de apenas 9 anos conseguiu pedir ajuda e salvou a mãe que havia sido vítima de violência doméstica. Italine Marques volta e conta pra gente os detalhes dessa história. Estela, esse caso de violência doméstica foi registrado nesta madrugada, na madrugada desta sexta-feira, no bairro do Benedito Bentes, que fica na parte alta de Maceió. Essa vítima, uma mulher de 28 anos, ela estava em casa e em depoimento à polícia, ela disse que o agressor, que é o companheiro dela e pai dos 2 filhos dela, 2 crianças de 5 e 9 anos. Ela disse que esse companheiro passou boa parte do tempo ingerindo bebida alcoólica e quando retornou para casa, retornou com um comportamento muito agressivo. Dali se iniciou uma discussão e foi aí que ela começou a ser agredida fisicamente, principalmente na região do rosto. Ela levou um soco no rosto que acabou desmaiando. E foi neste momento que o filho mais velho desse casal, uma criança de 9 anos, correu para a casa da vizinha para pedir ajuda. A polícia militar foi acionada, Estela, e tanto a vítima quanto o agressor foram conduzidos até a central de flagrantes da capital, que também fica na parte alta de Maceió, no bairro Tabuleiro do Martins. E esse agressor foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal com base na Lei Maria da Penha. Em depoimento, ainda à polícia, essa vítima, uma mulher de 28 anos, disse que nunca havia sido agredida por este homem. Isso segundo ela. E que esse caso de hoje, desta madrugada, foi um caso isolado em que ele, após ingerir muita bebida alcoólica, chegou alterado e aí se iniciou essa discussão seguida de um caso, um episódio de agressão. Eu volto ao estúdio com você, Estela. Obrigada, Italine. Mudando de assunto, o presidente Lula anunciou a liberação de 20 bilhões de reais em emendas para o Congresso.
A decisão corre após pedido de impeachment protocolado por parlamentares da oposição. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Duarte tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse anúncio do Palácio do Planalto da liberação de 20 bilhões de reais em emendas para os parlamentares foi visto como um aceno ao presidente da Câmara, o deputado federal alagoano Arthur Lira. Até porque está na mão de Arthur Lira decidir se o pedido de impeachment protocolado essa semana por parlamentares da oposição segue em frente ou não, se vai ser arquivado. E Lula agora sinaliza para justamente fortalecer a base de apoio dele no Congresso. De acordo com o que foi publicado pelo Palácio do Planalto, os parlamentares poderão ter acesso a essas emendas parlamentares até o dia 30 de junho, prazo final para que possam ser feitos todos os processos antes do período de restrição para as eleições municipais. E esse aceno aí tem como principal objetivo trazer esses deputados e senadores para a base do governo. Entre os interlocutores da Câmara dos Deputados, já há uma expectativa de que Arthur Lira arquive o pedido de impeachment, que contou com cerca de 140 assinaturas, o pedido que mais teve apoio e adesão na história do Congresso Nacional. Mas, mesmo assim, Arthur Lira ainda não se posicionou oficialmente. No próximo dia 25, haverá uma manifestação na Avenida Paulista com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e de parlamentares da oposição. E, pelo que se fala aqui em Brasília, o foco dessa manifestação será justamente pressionar o presidente da Câmara a aceitar o pedido de impeachment e, com isso, fazer com que a solicitação de afastamento entre nos debates. Mas Arthur Lira ainda procura manter uma relação pacífica com o Palácio do Planalto e deve aguardar qual será o posicionamento do presidente Lula. Esse pedido de impeachment foi protocolado após falas do presidente Lula em relação à guerra que acontece entre Israel e os palestinos. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. A formação de um tornado assustou moradores da cidade de Estrela de Alagoas, no interior do estado. As imagens são impressionantes. As imagens feitas por moradores do povoado Lajeiro mostram o funil saindo das nuvens e tocando o chão, formando o tornado. Nesse outro vídeo, a pessoa que estava gravando se assusta com um tornado tocando as casas dos vizinhos e, em seguida, vindo rapidamente na direção dele. Cruz, Senhor! Cruz, Senhor! Ela pegou aqui todinho, ó. Nossa, isso aí fica escondido. Vem voltando, vem voltando. Vai descendo. Vamos, vem, não, amor. Vai descendo. Vai, morrer. Morre não, morre não. Depois da passagem do tornado, foi possível ver os estragos deixados por ele no povoado. Casas foram destelhadas com a força do vento. Vai lá, uma menina. Ela vem ali. Já vem. Vai lá, tá perto dela. Nesta outra casa, o muro da frente foi derrubado. Apesar do susto e do rastro de destruição deixado por esse fenômeno meteorológico, não houve registro de feridos na região por onde ele passou. Em nota, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas confirmou o fenômeno e explicou que ele pode estar ligado às áreas de instabilidade que estão se formando sobre o continente. A meteorologista Fernanda Lisa explicou esse fenômeno registrado em Estrela de Alagoas e também adiantou a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. Vamos ver. Então, é um fenômeno natural, mas não é comum aqui para o estado de Alagoas. Até então, a gente não tinha muitos registros desse tornado. E o que ocorreu foi realmente esse fenômeno, que é um tornado de classificação baixa, né? Que na escala de tornados ele é a classificação mais baixa, que é o F0, mas que também causa bastante danos aqui para a população. É um fenômeno natural, mas ele só ocorreu porque na atmosfera tinha condições propícias para o ocorrimento dele.
Algumas condições meteorológicas incluem o vórtice ciclônico de altos níveis, que é um VCAM, que está sobre o oceano e ele traz mais instabilidades aqui para o estado de Alagoas. Então, o tornado ele se caracteriza quando tanto toca o solo quanto se acopla a uma nuvem de tempestade. Então, foi isso que ocorreu em Estrela de Alagoas. Agora, Fernanda, falando de todo o estado, né? Qual a previsão do tempo para o fim de semana? Então, a gente ainda está avaliando algumas condições sinóticas para os próximos dias. A previsão é de possibilidade de chuva no período da manhã e à tarde, podendo ter essas chuvas em algumas áreas durante a noite. Em todas as regiões do estado, mas principalmente no Sertão de São Francisco e Agreste. A gente não está excluindo a região do litoral, principalmente no domingo, que é quando vai aumentar essas instabilidades. Agora é hora do recado da Nacional G3. Você pode confiar que seu veículo será quitado, porque tem medida de 10 mil, então assim, é um sonho realizado, né? Então você também pode confiar que a Nacional G3 é uma empresa de segurança. Hoje eu estou tendo a experiência de ter a minha carta de quitação no meu veículo. Super indico a Nacional G3, tive sucesso aqui, todos serão. Só a Nacional G3 garante a melhor economia para quitar as suas dívidas e limpar o seu nome. É tudo garantido em contrato e você não paga nada à vista. Ligue 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. Amanhã tem ponto e contraponto. Meu entrevistado é o estilista alagoano Paulo Lemer, que tem ganhado cada vez mais reconhecimento dentro e fora do Brasil. Vamos ver um trechinho. E foi esse início. E eu vi ali a minha avó fazendo algumas coisas, colcha de retalhos, e a gente fazia também roupas juninas. E foi aí o meu começo, minha paixão pela moda, e uma costureira que tinha lá no interior, que ela fazia as roupas para as moças irem para a discoteca na época. Então eu me apaixonei porque eu ficava na casa da costureira o tempo todo vendo ela transformar aqueles tecidos em obras de arte. Eu sempre enxerguei roupa como obras de arte. Com certeza. Porque você pega um tecido plano e transforma em uma roupa, é mágico. Não esqueça, é neste sábado, a partir das 7h30 da noite. E para fechar o PVN de hoje, temos uma dica de leitura para você. O escritor Rodney Fagá lançou seu mais novo romance, que conta uma história policial ambientada aqui em Maceió. O lançamento do livro aconteceu em um shopping no bairro de Cruz das Almas. Rodney Fagá é paulista e mora em Maceió há 30 anos. O amor pela leitura vem de criança. Sempre muito simpático, o escritor, que também trabalha com turismo, recebeu amigos, parentes e os apaixonados por leitura no lançamento do livro Um Verão de Matar. Eu sempre gostei de ler romances policiais e quando eu lia, eu via que se passava em outras cidades, né? Então você acaba conhecendo a cidade através do livro, fica até com vontade de ir, né? E eu falei, por que não escrever um romance policial em Maceió? Mostrar os encantos, os sabores, os restaurantes, os pontos turísticos, enquanto vão acontecendo os crimes e as pessoas que leem vão tentando desvendar esses mistérios e passeando pela nossa cidade, não só Maceió e outras cidades aqui de Alagoas, né? A história do livro é baseada no verão alagoano, onde nossas praias e pontos turísticos estão lotados e acontece uma série de crimes. O livro Um Verão de Matar conta a história de um serial killer que visita diversos pontos turísticos de Maceió. Outras cidades do estado de Alagoas também são citadas no livro. Para quem ama um romance policial, com certeza vai viajar nessa história. O livro desperta a curiosidade de quem está lendo. Isso porque várias pistas sobre esses assassinatos são deixadas em pontos estratégicos de Maceió. Tainan Lira é empresária e compareceu ao lançamento do livro. Ela conheceu o trabalho do escritor em uma viagem que fez recentemente.
É maravilhoso, instigante. A gente que mora aqui em Maceió e conhece os pontos turísticos que tem no livro e as cenas acontecem nesses pontos, é muito legal, é muito interessante, instigante, uma leitura muito rápida, super legal, super de boa mesmo. A pequena Maitê Nunes tem apenas 7 anos. Ainda não pode ler esse tipo de livro, mas já se considera uma apaixonada por leitura. Amo ler, já li vários livros, inclusive ele já me deu um livro. E você gostou? Amei, achei lindo. Você pode adquirir o livro através do perfil no Instagram, Rodinei Fagar Rocha, ou pelo número 829-9669-5223. E com essa dica a gente fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. O Ponta Verde Notícias volta na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana e até lá. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.